Eu cumprimento a todos os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aproveitando que os irmãos estão de pé, vamos abrir a nossa Bíblia na primeira epístola de São João, no capítulo de número 3. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 7. Eu vou ler uma vez e os irmãos repitam o mesmo versículo. Então, eu vou ler o versículo 1, os irmãos leem o versículo 1 e assim nós vamos ler até o versículo de número 7. Eu quero agradecer imensamente ao Senhor e aos irmãos, aos varões aqui da Catedral, pela oportunidade de poder fazer parte desse grupo lindo, abençoado, e poder estar aqui sendo honrado, né? De poder estar ministrando a palavra de Deus nessa noite, aos irmãos. É maravilhoso estarmos na presença de Deus. Nós podemos, nessa noite, ouvirmos cânticos em forma de adoração. Nós ouvimos cânticos que foram entoados como uma oração, né? Nós vemos cânticos aqui que nós vimos o conjunto sendo tomado e profetizando a voz de Deus para com as nossas vidas aqui esta noite. Nós podemos ver louvores de gratidão, nós podemos ver hinos também proféticos, falando a respeito da nossa salvação e de tudo aquilo que Deus tem para a nossa vida. Isso que é maravilhoso, estarmos aqui congregando nas Assembleias de Deus e podemos ter esse privilégio de ouvirmos essa variedade de formas, de expressões e de adoração ao nosso Deus. Vamos ler o versículo? Diz assim: Vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, e somos mesmo seus filhos. O mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. E todo o que nele tem essa esperança, purifica-se a si mesmo, como também ele é puro. E todo aquele que comete pecado transgride a lei, pois o pecado é transgressão da lei. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando, e todo que vive pecando não o viu nem o conhece. Filhinhos, ninguém vos engane, quem pratica a justiça é justo, assim como ele é o justo. Nós vamos repetir aqui, o versículo de número 1, ele começa com o verbo assim, vede, repita comigo, vede. Mais uma vez, vede. No versículo de número 2, a última parte do versículo está escrito assim, veremos. Veremos. O versículo de número 6 vai dizer assim, viu. Então nós temos viu, vamos lá, viu,
Vede e veremos. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Esse texto de João é um texto maravilhoso. E aqui, nesse texto, com base nesses 3 verbos que nós vimos aqui, nessas 3 conjugações, João, ele vai nos falar sobre esse tema maravilhoso. Nós veremos Jesus como Ele é. Como é maravilhoso nós cantarmos sobre o céu, como é maravilhoso nós pensarmos sobre o céu, ainda mais em relação à pessoa de Jesus. E nós vemos aqui, João declarando nesses 3 versículos, 4 momentos na qual nós vemos ou poderemos ver o Senhor. Primeiro, quando o pecador, repita comigo, quando o pecador, quando salvo e quando glorificado. Esses 3 momentos aqui, João ele vai trazer aqui nesse texto. Quando o pecador, veja no versículo de número 6, ele diz assim: todo aquele que permanece nele não vive pecando, mas todo o que vive pecando não o viu e nem o conheceu, não o conhece. Então, quando o pecador, nós vamos lembrar aqui da profecia de Isaías, no capítulo 53, o versículo de número 4. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Nós éramos alheios à aliança. Segundo Efésios capítulo 2, versículo 1, nós estávamos mortos em nossos pecados e delitos. Estávamos longe de Deus, não conhecíamos a salvação, não conhecíamos a graça de Deus, não conhecíamos o amor de Deus, andávamos em trevas, sem esperança. E quando nós começamos a pensar, principalmente nesse texto que João, ele está falando diretamente aqui à igreja no sentido geral, porque a primeira epístola de João, você vai ver que ela não é direcionada a uma igreja especificamente, mas ela é uma carta universal, ou seja, ela serve para todas as igrejas, para todos os crentes, em todos os tempos, em todos os lugares, em todos os momentos. E ele vai dizer assim que todo aquele que permanece nele não vive pecando. Porque ele vai dizer, como o próprio texto diz aqui, hamartia estin hanomia, o pecado é igual à iniquidade. Pecado significa errar o alvo, significa entortadura, significa desvio, significa errar o alvo. Ou seja, é estar longe de Deus, não é isso? E nós vamos ver na própria palavra de Deus, eu queria que você lesse comigo, em Provérbios, no capítulo de número 5, versículo de número 22, nós vamos ver que o pecado, quando ele age na vida da pessoa, ele é como cordas que prendem. Veja como diz a palavra de Deus em Provérbios 5, 22. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prendem, com as cordas do seu pecado ele é detido. Ou seja, todo aquele que vive na prática do pecado, que ama o pecado, ele não o viu, ele não o conheceu. Ele vive preso como em cadeias e é detido pelo seu pecado. O pecado, ele nos afasta de Deus, ele cega os nossos olhos espirituais para que não possamos vê-lo como ele é. Nós vamos ver ainda no Salmo 36, o versículo de número 12. Queria que você abrisse comigo a sua Bíblia e acompanhasse. Veja o que a Bíblia diz: caídos estão os que praticam a iniquidade, estão derrubados e não se podem levantar. O pecado faz o homem estar prostrado, caído, ele não consegue se levantar, como numa chuva, naquela lama, tenta, mas cai novamente, não consegue, está caído, está preso, está detido. Assim o pecado ele age na vida das pessoas. Em Provérbios 14, versículo 34,
A Bíblia vai nos dizer que o pecado, ele é o opróbrio das nações. O que é o opróbrio? O opróbrio é a vergonha, o opróbrio é o desprezo, o opróbrio é a degradação social. Veja como o mundo ele anda nos nossos dias, e veja também como muitas pessoas estão presas ainda pelo pecado. Simplesmente se declarou cristão, mas ainda vive caído, preso, amarrado, em vícios, ou até mesmo em coisas que não honram e não agradam o nome do Senhor, está preso. Mas a Bíblia vai nos dizer, em Isaías, no capítulo de número 6, versículo de número 9, eu estava lendo esse texto essa tarde, e a Bíblia nos diz, no capítulo 6, versículo de número 9, Deus dizendo a Isaías, para que ele pregasse ao povo, e veja como o povo estava: vai e diz a este povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, endurece-lhe os ouvidos, fecha-lhe os olhos, não venha ele a ver com seus olhos e ouvir com seus ouvidos, e entender com seu coração, e se converta e seja sarado. Veja, quando nós estamos em pecado, quando nós estamos distante de Deus, estamos acorrentados, estamos presos, estamos detidos, parece que as coisas não acontecem na nossa vida, porque o pecado ele escraviza o homem. A Bíblia nos diz de uma mulher que estava 18 anos vivendo com um espírito maligno, e Jesus a libertou, e ele disse: essa também não é uma filha de Abraão, não pode ser curada nesse dia, não pode ser libertada nesse dia. Nós vamos ver também em João, no capítulo de número 5, um homem que há 38 anos estava enfermo à beira de um tanque, e você vai ver que depois que ele é curado, Jesus encontra-o no templo, e Jesus diz para esse homem: olha, vede, não faça coisa pior, vai, não peques mais, não faça coisa pior, porque aquela enfermidade, aquilo que estava detendo a sua vida, era o pecado há 38 anos, veja, 38 anos a vida desse homem estava amarrada, nada acontecia na vida dele, ele via todas as outras pessoas sendo curadas. Será que não é muito semelhante hoje? A gente vê muitas vezes as pessoas prosperando, crescendo, sendo abençoadas, e nós ali à beira do tanque, simplesmente esperando o momento das águas serem agitadas, mas nunca chega a nossa vez. Mas isto é o pecado que amarra a vida da pessoa, que faz com que ela se afaste das bênçãos de Deus, que faz com que ela viva detida, que viva caída, que vive amarrada. Ela ouve, mas ela não entende, ela vê, mas ela não enxerga a beleza de Cristo Jesus. É como diz aqui: nenhuma beleza víamos para que o desejássemos, porque o pecado ele cega o homem, o pecado ele amarra o homem, o pecado ele paralisa o homem, ele faz com que o homem não chegue diante de Deus. Ele vai dizer: os seus pecados fazem separação entre mim e ti. Veja que o pecado, ele é algo muito perigoso. O maior problema do mundo hoje, o maior problema nosso hoje, não é um problema financeiro, não é cura. O maior problema hoje é o pecado. O maior problema hoje é o pecado. Porque a Bíblia nos diz assim, irmãos: se confessares os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar. A palavra confessar é homologel no grego, e significa: Senhor, eu concordo que eu pequei, eu concordo que eu errei, eu concordo que eu fingi, eu concordo que eu não fui fiel, eu concordo, Senhor, contigo, que eu preciso do teu perdão, da tua graça, do teu amor, da tua glória, da tua unção, do Senhor na minha vida, nos meus negócios, na minha família, na minha vida. Então, quando nós confessamos os nossos pecados, nós começamos a ver Deus agir na nossa vida. Porque o pecado, irmãos, é qualquer atividade em forma de pensamento, palavra ou ação
contrária à palavra ou à vontade de Deus. Veja os limites do pecado. Ele nos faz nos distanciar de Deus e de sermos abençoados por Deus, não é? E eu acho interessante que as pessoas que mais estão próximas de Deus são aquelas que enxergam a miséria do pecado na qual elas estão. São as pessoas que percebem e entendem quão grave é pecarmos e estarmos diante do Criador de todas as coisas, aquele que é poderoso. Em Isaías, no capítulo 29, o versículo de número 10, há algo que me assombra muito quando eu leio, inclusive esse capítulo. O versículo de número 10 diz assim: o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, e Ele fechou os vossos olhos, Ele vendou as vossas cabeças, pelo que toda visão vos é como palavra de um livro selado, que se dá ao que saber ler, dizendo, por favor, lê isso, e ele dirá, não posso, está selado. Ou dá o livro aos que não sabem ler, dizendo, por favor, lê isso, e ele dirá, não sei ler. Diz o Senhor, este povo se aproxima de mim com a sua boca, e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. O seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, coisas aprendidas por rotina. Portanto, continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro. A sabedoria dos sábios perecerá, o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que profundamente esconde do Senhor o seu propósito e fazem as suas obras escuras e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? Veja, irmãos, aqui não está falando de pessoas que estão alheias à graça ou à palavra de Deus. As pessoas estão com os olhos como que cego. Aqui fala da cegueira espiritual. As pessoas têm confundido Cristo com religião, têm confundido Cristo com uma rotina, como ele diz aqui, sem nenhum crescimento espiritual. Cantamos os mesmos hinos, louvamos os mesmos louvores, frequentamos os mesmos cultos, e às vezes nós não paramos para refletir aquilo que tem nos feito nos afastar do Senhor a cada dia. A Bíblia nos faz um convite a cada momento. Veja que no capítulo 8 do Evangelho de São João, o capítulo 8 do Evangelho de São João, vai nos dizer sobre uma mulher que era adúltera, já tinha sido pego, acho que na 6ª ou 7ª vez, não sei quantas vezes, mas foi pegado no momento, e foi levada para Jesus. E aí Jesus, os fariseus, os doutores, o que o Senhor vai fazer com ela? Ela foi pega dessa forma. E o que Jesus faz? Jesus simplesmente se inclina, começa a escrever, e no momento que ele começa a escrever, as pessoas continuam a perguntar o que deveria ser feito. Havia pessoas de todas as idades ali, não é? Todas as idades. E aí, como eles insistiam, que perguntavam, e Jesus disse para ele no versículo de número 7, você pode acompanhar na sua Bíblia. Ele diz assim, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro ali a tirar uma pedra. As pedras aqui representam isso. Cada uma daquelas pessoas tinha uma pedra na mão. É muito fácil a gente apontar o pecado alheio. É muito fácil a gente ver os erros nos outros. Mas será que realmente nós temos olhado para o pecado que às vezes tem amarrado e tem nos distanciado de Deus em nossa própria vida? A Bíblia diz para que nós primeiramente tiremos a trave que está nos nossos olhos, para depois a gente olhar para o cisco que está no olho do seu irmão. Mas quando nós estamos em pecado, nós não conseguimos ver a beleza que há em Cristo Jesus. Nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Há uma cegueira espiritual. Mas muito me alegro, irmãos, muito me alegra quando eu leio a palavra de Deus, e nós vamos ver aí no próprio capítulo 8, versículo 36, se você abrir a sua Bíblia, vai dizer assim, se pois o Filho
verdadeiramente vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre de toda culpa, livre de todo pecado, livre de toda acusação, livre de todo jugo pesado. O Senhor diz nesta noite: vinde a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, que é suave, que é leve, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Esse é o primeiro chamado do Senhor: vinde a mim. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Senhor nos alcançou com a sua graça. Estávamos cegos espirituais, mas agora, veja o versículo que nós lemos aqui esta noite. Vede, irmãos, quão grande amor nos concedeu o Pai. Vede, está no tempo presente. Nós não víamos. Nós não víamos. Mas agora somos chamados a ver o que Deus, o que Cristo fez em nossas vidas. E Ele vai dizer assim: vede quão grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. E somos filhos de Deus. Jesus é a maior expressão do amor de Deus. O Verbo se fez carne. Arabashurimicanturimihaias. Habitou entre nós. E vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo divino, o Verbo pessoal, Ele desceu entre nós, se fez carne, se fez homem, esvaziou-se da sua glória e habitou entre nós. E João, no capítulo 1, versículo 12, vai dizer que todo aquele que nele crê, todo aquele que nele crê, todos aqueles quanto receberam, Ele deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Vede, como salvos, quão grande amor nos tem concedido o Pai. Tem nos concedido o Pai. Nessa caminhada que nós estamos vivendo com o Senhor, assim como os discípulos, nós vamos tendo gradativamente essas visões do Senhor em nossa vida. O próprio João, que nós estamos lendo aqui, foi um dos apóstolos que andou ali com Jesus. Pensa se esse homem era uma pessoa fácil. Você sabe como ele era chamado? Boanerges, filho do trovão. Pavio curto. Pensa numa pessoa difícil, era João, irmãos. Chegou em Sicar, o povo não quis receber, o que ele falou? Desce fogo aí, vamos fazer como Elias. Já desce fogo, acaba com todo mundo, está resolvido. Assim era João. Mas João vai andando com Jesus. Nessa caminhada nós vamos andando com Ele. Você está entendendo? Nós vamos andando com Ele. E esse mesmo discípulo, que era chamado filho do trovão, quando termina
Quando Jesus é levado aos céus, ele é chamado não mais Boanerges, mas ele é chamado o discípulo do amor, o discípulo amado. Vede quão grande amor tem nos concedido o Pai. Nós vamos sendo orientados, somos tratados, somos moldados, assim como Ele. Aquele homem que era bravo, pavio curto, já não é mais chamado assim. Aquele que era viciado, que era bêbado, já não é mais, agora é filho. Andando com Ele é dessa forma. Ele vai transformando de glória em glória, dia após dia. E o que dizer de Pedro? Pensa numa pessoa afoita, já queria fazer as coisas na hora. Estava no meio do mar, tudo tranquilo, daqui a pouco aparece como um espírito. E o que ele fala? Ah, se for o Senhor, deixa eu ir com você, deixa eu ir até onde você está. Ele até vai, mas bate o vento e ele começa a afundar. Mas eu acho lindo, irmãos, que Jesus sempre está com a mão estendida nessa caminhada, mesmo a gente tomando às vezes decisões afoitas, como foi a de Pedro, o Senhor está com a mão estendida para nos sustentar, e falar assim, ó, o caminho é esse, vamos, é assim, é dessa forma, e termina o Pedro, negando Jesus, mas declarando o seu amor no final, e sendo um grande líder e pastor na igreja do Senhor. É assim que Deus faz, é assim que Jesus faz. Mas uma coisa que eu acho interessante, falando dessa visão que nós vamos tendo do Senhor a cada dia na nossa vida, os discípulos tiveram um momento, e esse texto é muito pregado, nós já ouvimos muito esse texto pregado na igreja, quando tem aquele momento da tempestade no mar, Jesus está no barco, Ele está dormindo. O interessante é que Jesus é que fala assim, ó, vamos atravessar para o outro lado da margem. E aí os discípulos vão com Ele no barco. Imagina, uma pessoa que pregou o dia inteiro, falou o dia inteiro, ensinou o dia inteiro, está exausto. E aí ele entra no barco, vai lá para o fundo do barco e dorme. Né? E aí aquele mar revolto, eles começam a fazer tudo aquilo que eles já sabiam, né? Em termos do mar, porque eles eram pescadores, eles eram capacitados para poder ali fazer o que poderiam fazer, mas o mar era muito forte. E quem está dormindo, a gente vai perceber que ele não está em atividade, não é? Ele não está em atividade. Eu acho interessante que o vento, quando veio, por exemplo, para Jonas, é fácil a gente entender, porque Jonas foi o contrário à vontade de Deus, não é isso? Jonas foi contrário à vontade de Deus. Então, é fácil a gente entender quando o vento vem contra, quando você vai e não faz a vontade de Deus. Mas aqui, foi o próprio Jesus que falou para eles atravessarem o mar. Mas eles estavam com ele ali no barco. Não sei se você está entendendo o que eu estou dizendo. Às vezes você está aqui hoje, você fala assim, mas Jesus falou para eu fazer isso, eu estou fazendo a vontade de Deus, eu tenho sido fiel. Mas o vento, ele é contrário. Ele está comigo, eu estou fazendo tudo certinho, mas o vento é contrário. Mas aí, irmãos, nós temos uma revelação de Deus muito gloriosa nesse texto. Jesus, ele chega, depois de acordado, primeira coisa que ele diz, ele fala assim, para vento, para a água, e o vento parou, a água parou de agitar, e aí vem uma das perguntas mais gloriosas que eu já vi, quem é este?
que até o vento e as águas lhe obedecem? Quem é este que até o vento da enfermidade Ele cura? Quem é esse que até o vento do desemprego, quem é esse que até o vento das dívidas, do medo, Ele acalma? Quem é este? Este é o que, junto com o Pai, traçou um plano para toda a humanidade. Este é o que criou todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é o que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem é este? Este é a semente da mulher que nasceu para pisar a cabeça da serpente. Quem é este? É aquele a qual os patriarcas falaram e os profetas apontaram. Quem é este? É aquele que é simbolizado pelo Cordeiro da Páscoa. É aquele que é simbolizado pelo propiciatório. É aquele que é simbolizado, aleluia, pela arca da aliança. É aquele que é simbolizado por aquilo que está dentro da arca, a vara que floresceu, as tábuas da lei, pelo manar. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelas festas de Israel, que eram apenas sombras, mas Ele é a realidade. Quem é este? Este é aquele que foi simbolizado pelo sábado, mas Ele é o nosso verdadeiro descanso para nossas almas. Quem é este? É aquele que nasceu sobre a lei, mas Ele é o nosso Redentor. Quem é este? É o Verbo que se fez carne, o Verbo pessoal, o Verbo divino. Quem é este? Ele é o autor da vida, Ele é o pão da vida, Ele é a água da vida, Ele é a luz do mundo, Ele é o bom pastor, Ele é a ressurreição e a vida, Ele é a videira verdadeira, Ele é o Filho de Deus, Ele é o sol da justiça, Ele é a brilhante estrela da manhã. Ele é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelo século dos séculos. Aleluia, quem é este? Este é o que andou pelo Espírito. Aleluia, libertando os cativos e oprimidos. Os cegos viram, os mudos falaram, os surdos ouviram, os coxos andaram, os leprosos foram purificados, os mortos ressurgiram. Quem é este? Este é a pedra fundamental da igreja. Quem é este? Este é o dono da igreja. Quem é este? É o edificador da igreja. Quem é este? É o protetor da igreja. Quem é este? É o nosso Salvador. Quem é este? O Messias prometido. Quem é este? O desejado de todas as nações. Quem é este? O Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que suou sangue no Getsêmani e chorou, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Quem é este? É aquele que estendeu os seus braços na cruz. Quem é este? Aquele que foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou. Quem é este? É aquele qual nós lemos a leitura oficial, que voltou para o céu e está à destra de Deus. Quem é este? É aquele que derramou o Espírito Santo na igreja. É aquele que derramou o Santo Espírito Santo sobre a minha e a tua vida. Quem é esse? É aquele que governa a igreja. Quem é esse? É aquele que vai buscar a sua igreja. Bendito seja o nome do Senhor. Quem é esse? É a razão da nossa vida e da nossa esperança. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Vede quão grande amor tem nos concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus.
E aí ele continua o versículo 2. Leia comigo. 3, versículo 2. Amados, agora, nós somos filhos. Agora nós somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a eles. Porque assim como é, o veremos. Repita comigo, veremos. Quando glorificado. Aqui está falando do Cristo, da glória. O Cristo vitorioso, o Cristo glorioso. Eu acho interessante esse texto porque nós vamos ver em alguns momentos nas Escrituras, algumas pessoas que depois que Jesus foi elevado aos céus, tiveram algumas visões a respeito do Cristo, desse Cristo da glória, que nós o veremos assim como Ele é, nós o veremos assim como Ele é. A Bíblia vai nos dizer primeiro de um grande pregador, um diácono cheio do Espírito, chamado Estevão. A Bíblia nos diz que quando Estevão estava ali pregando a palavra de Deus, as pessoas com pedras nas mãos, ele sendo machucado ali pelas pedras, com palavras de ofensa. A Bíblia diz que Estevão olhou para o céu, e quando ele olhou para o céu, os céus se abriram, e ele viu a glória de Deus. E a glória de Deus, ele viu Jesus. O Filho do homem em pé, à destra de Deus. À destra de Deus. E enquanto ele via esta visão, as pessoas falando palavras de injúria, ele sendo machucado pelas pedras, ele simplesmente falou: Senhor, recebe o meu espírito. E ele teve essa visão de Jesus como Filho do homem. Jesus continua homem, mas 100% divino e 100% homem. A Bíblia vai nos dizer também de um grande perseguidor da igreja, Paulo, perseguindo a igreja incansavelmente, pediu carta para ir para Damasco, juntamente com alguns soldados, foi para Damasco. Mas ali Paulo, ele não viu Jesus, ele viu apenas um resplendor da glória de Jesus, e ele ouviu a voz de Jesus. E ele pergunta: quem és tu? E ele fala: eu sou Jesus, a quem você persegue, Paulo. Então, veja, Estevão viu a glória de Deus, o Cristo glorioso, o Cristo da glória, o Cristo vitorioso, à destra de Deus Pai, como Filho do homem. Paulo viu Jesus, apenas o resplendor da sua glória, e ouviu a sua voz. Nós temos ouvido a cada dia aqui o Senhor falar conosco por meio das suas palavras. Nós vamos ver depois o próprio João que nós lemos aqui, num livro, 2 livros para frente, o livro do Apocalipse, do capítulo de número 1, nós vamos ver que João, ele tem a revelação do Cristo da glória. Esse Cristo que nós o veremos, esse Cristo que nós já vimos, demonstrado no seu amor, e a cada dia nós vamos tendo mais momentos de intimidade, vamos conhecendo e vamos sendo semelhante a Ele. E nós vamos ver que João foi o último apóstolo vivo, foi perseguido, e ele foi preso por um imperador chamado Domiciano, muito cruel, muito desalmado.
e lançou ele na ilha de Patmos. Ele foi preso na ilha de Patmos. Só pessoas de alta periculosidade ali estavam lá, só gente criminosa mesmo. Mas enquanto todas as portas se fecharam para João, os céus se abriram para ele. Era domingo, dia do Senhor. Era domingo, dia do Senhor. João ouve uma voz, como uma voz de muitas águas. Uma voz de trombeta. Uma voz de trombeta. Dizendo: escreve, João, tudo o que você está ouvindo e envia às 7 igrejas da Ásia. A Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia, a Laodiceia. E quando ele se volta para ver quem falava com ele, ele tem uma visão de 7 candeeiros e das 7 igrejas, e no meio delas estava o Filho do Homem. Eu acho muito poderoso isso, porque o mundo só pode ver Jesus na igreja e por meio da igreja, porque ele estava no meio dos 7 castiçais, no meio das 7 igrejas. O mundo só pode ver a Cristo na igreja e por meio da igreja. Mas o Cristo que João vê não é mais o Cristo suando sangue, chorando, prostrado sobre os joelhos no jardim do Getsemane. O Cristo que João vê não é mais o Cristo cuspido, zombado, esbofeteado, injuriado ali pelo Sinédrio, nem mesmo espancado pela guarda romana. O Cristo que João vê não é mais o Cristo que caminha trôpego ali pelas ruas de Jerusalém, sob o pesado lenho maldito, ou sobre os gritos de uma multidão ensandecida, gritando: crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. O Cristo que João vê não é mais o Cristo no leito vertical da morte, suspenso entre a terra e o céu. O Cristo que João vê é o Cristo da glória, o Cristo vitorioso. Os seus cabelos não estão mais sujos de sangue ou de poeira, mas eles são brancos como a branca lã. Os seus olhos não estão mais inchados, mas eles são como chama de fogo. As suas mãos não estão mais esmagadas, mas elas sustentam a igreja do Senhor. Os seus pés não estão mais ali presos no lenho, mas são como o bronze polido. A sua voz não está mais embargada pela sede, mas ela é como a voz de muitas águas. O seu rosto não está mais desfigurado, mas ele brilha como o sol no seu fulgor. Aleluia. E quando João tem essa visão do Cristo da glória, ele cai morto sobre os seus pés. E aí Jesus toca nos seus ombros e diz para ele: João, não temas, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Eu estive morto, mas
estou vivo pelo século dos séculos, e a chave da morte e do inferno estão nas minhas mãos. Bendito seja o nome do Senhor. Levante a sua mão, glorifique o Cristo da glória, que está vivo pelo século dos séculos. Aleluias! Alabra choriando, alabachai. Aleluias. Oh, aleluia, irmãos, eu sinto uma glória de Deus tremenda nesse lugar, porque nós servimos um Deus vivo, um Deus poderoso, um Jesus que entregou a sua vida por nós, purificando as nossas almas, nos fazendo semelhante a Ele, como diz aqui o texto. E Ele diz assim: e nós seremos semelhante a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Aleluias. E eu deixo aqui apenas para os irmãos uma recomendação. Veja o versículo de número 3, ele diz assim. 1 João 3, versículo 3, ele diz assim: e todo que nele tem esta esperança, todo aquele que tem essa esperança, de ver Jesus, de andar com Jesus, de estar com Ele. Irmãos, só o motivo, a razão de nós estarmos aqui esta noite, é por causa dEle, é por Ele, é para Ele. O nosso melhor cântico, o nosso melhor glória, o nosso melhor louvor, a nossa melhor veste, o que é de melhor seja para Ele. O motivo de nós estarmos aqui é por causa dEle e por Ele. E todo aquele que tem esta esperança, ele vai dizer aqui: purifica-se a si mesmo. Procure andar no temor do Senhor. Procure andar nos conselhos do Senhor. Procure obedecer a palavra do Senhor. Ande em santidade. Tome cuidado por onde os seus pés, os seus olhos, o seu coração têm andado. Ande com Ele, viva com Ele. Glorifique a Ele. Seja abençoado por Ele, seja cheio por Ele, seja renovado por Ele, seja santificado por Ele, seja, aleluia, abençoado, renovado, aleluia, por Ele. E todo aquele que tem essa esperança, purifica-se a si mesmo. E Ele vai dizer aqui, como também Ele é puro. Ou seja, tomar cuidado com o pecado, tomar cuidado com tudo aquilo que pode nos distanciar do Senhor. Quando a gente lê a palavra ali, o Salmo 46, versículo 10, que diz assim: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, eu tinha muita curiosidade de saber. E o texto ali vai dizer assim, na verdade soltem-se, larguem das coisas que impedem você de dar o devido lugar de Deus na sua vida. Se tem coisas que têm te prendido, que têm te afastado de Deus, permita o Senhor quebrar este laço da morte. Permita o Senhor quebrar esse laço do pecado. Permita o Senhor quebrar esse laço do vício. Permita o Senhor quebrar esse laço, aleluia, que tem prendido a sua vida, de chegar e poder ter essa visão gloriosa do Cristo da glória, o Cristo vitorioso, aleluia, bendito seja o nome do Senhor. E qual a importância, irmãos, de olharmos para o futuro, estando no presente, de estarmos aqui contemplando esta glória maravilhosa do Senhor já em nossas vidas e olharmos para Ele, temos essa esperança. O próprio texto vai nos dizer, nós seremos como Ele, nós andaremos com Ele, viveremos com Ele, seremos abençoados por Ele. Nós cantamos isso daqui, não haverá mais lágrimas, não haverá mais dor, as ruas são de ouro, os muros são de jaspe. Há um rio que corre do trono de Deus, e esse rio é a cura e a saúde das nações. Bendito seja o nosso Deus, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Eu queria fazer uma oração por você nessa noite.
Queria que você pensasse nisso. Queria que você refletisse sobre isso. Tome cuidado nessa caminhada. O Senhor está a todo momento com a mão estendida. Não importa se você está lá no fundo do poço, não importa onde você está, como você está, Ele sempre vai estar com a mão estendida, porque o amor de Deus foi um ato único e para sempre, e nunca vai haver um momento em que Deus, Ele não vai te amar, Ele não vai derramar o seu amor, não vai revelar o Cristo da glória à sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Jesus, diante da Tua presença, Pai, nós Te louvamos, Senhor, porque o Senhor, ó Pai, se revelou a nós. Estávamos cegos espirituais, não conseguíamos enxergar, não havia beleza para que o desejássemos, mas o Senhor, pela Tua misericórdia, nos alcançou, curou as nossas feridas, limpou as nossas feridas, nos santificou, nos abençoou, nos salvou, nos redimiu, nos justificou pela Tua graça, pelo Teu sangue derramado na cruz. E agora, Senhor, como os Teus filhos que agora somos, aguardamos, ó Pai, o Senhor, a Sua manifestação da Sua glória. Nós aguardamos a Sua volta. Ajuda-nos a purificar-nos, ajuda-nos a guardarmos do pecado, porque queremos ouvir o brado da última trombeta, para estarmos juntamente com o Senhor, glorificando o Senhor junto contigo, ó Deus. Abençoa cada um dos Teus filhos, Senhor, que a Tua palavra possa produzir um fruto de 30, 60, 100 por um. É o que Te pedimos em nome de Jesus. Amém. Aleluia.